Senhor presidente, na noite de hoje, primeiramente saudar a todos os vereadores, saudar os funcionários da casa, saudar lideranças presentes aí na sessão e também aquelas que estão vindo de casa, a sessão hoje, aqueles assíduos assistentes, assistentes pela internet aí. Saudar cada um, dizer da minha impossibilidade de comparecer pessoalmente aí, a sessão, mas não deixo de participar, nem na semana passada, nem nessa semana, mesmo numa programação com a família, mas o nosso dever é de estar aqui participando e eu quero, nesse momento, saudar todos. Quero apresentar alguns requerimentos. O primeiro requerimento é uma moção de pesar aos familiares do senhor João Bosco Novo de Moraes, pelo seu falecimento ocorrido no último dia 6 de dezembro de 2024. Um cidadão de bem, muito querido, e por muitos anos desempenhou o trabalho de carteiro, além de ter sido um músico talentoso. Que as condolências sejam encaminhadas à esposa enlutada, a senhora Jane Rodrigues, aos filhos enlutados, Rodrigo Barbosa de Moraes, Bruno Rogério Barbosa de Moraes, Felipe Barbosa de Moraes, e também as irmãs enlutadas, Dona Maria Dalva Rodrigues dos Santos, que é inclusive mãe do nosso amigo aí, doutor Tiago, advogado, nosso colega aí de escritório. Minha moção de pesar também se estende ao doutor Tiago, e também a outra irmã do falecido, senhora Francisca Novo de Moraes, conhecido por Cita. Segue os endereços aí para a correspondência da esposa e filhos, na rua Capitolino Feitosa, 268, e também as irmãs na rua José João Isídio de Souza, 148, em Arco Verde. Não pude participar do momento funeral, nem do sepultamento, do velório e a viúva, aos filhos dessa casa legislativa. Queria também, na noite de hoje, aqui subscrever a moção de aplausos do doutor Rodrigo, então a gente passa a ser autor desse voto de aplausos ao nosso padre Adil Simões, pela passagem do seu 48º aniversário, mas eu queria até pedir permissão aí também ao doutor Rodrigo para parabenizar o padre lá pela realização do almoço, que é o 40º almoço que ele faz para os amigos de Jesus. Como ele intitula, campanha Pão em Todas as Mesas, onde foram entregues mais de 1.000 cestas básicas e almoço para a população mais carente de Arco Verde. São 48 anos de uma entrega constante e de fé do nosso Padre Adeus. É que nos ensina que a presença da cruz sagrada é sinônimo de vida. É uma história que se construiu ao longo do tempo, uma vocação para uma vida missionária que vive para o próximo e também se abdica por inteiro na misericórdia infinita de um Deus que nos conduz para uma vida eterna. Então, Padre Adeus, parabéns pela passagem do seu 40º aniversário de sacerdócio. E com esse gesto que todo ano ele faz, ao invés de fazer festas, como é comum o ser humano comemorar seu aniversário, a festa que o Padre Adeus faz há 48 anos é um almoço para dar às pessoas pobres. E nos últimos anos vem feito esses grandes eventos em Arco Verde, inclusive com a entrega de cestas básicas. Parabéns ao Padre Adilson por esse momento importante. Também parabenizar a Rádio Itapuama FM, inclusive gravei um vídeo mesmo de longe, mas não poderia deixar de parabenizar essa emissora, na pessoa do meu amigo João Ferreira, diretor-presidente da rádio, uma grande emissora que cumpre o seu papel tão importante em Arco Verde há tantos anos. João, que é um ícone do rádio. João, que eu me lembro lá da Jofeco ainda, quando fundada,
e todo o trabalho que ele faz aí acerca da comunicação. Um grande jornalista, um cara fantástico, e que hoje a Rádio Itapuama tem uma equipe que hoje faz esse trabalho, né, de continuidade de João. João hoje está acompanhando todo o trabalho dos filhos, Zalci Joane, João Ferreira Filho e outros colaboradores, como meu amigo Micael, outras pessoas que empregam uma nova roupagem na Rádio Itapuama, com muitos programas. Nessa campanha passada mesmo abriu espaço para todo mundo. Não é uma emissora que buscou partidarizar o pleito e buscou abrir espaço a quem quer que fosse candidato, prefeito, vereador de mandato, candidatos a vereadores sem mandato. E a Rádio Itapuama desempenha um papel importante na cidade. Por isso eu quero dizer da minha alegria de poder registrar aqui na Câmara de Vereadores esse aniversário aí da Rádio Itapuama, que ela receba dessa casa essa moção de aplausos. João Ferreira, que é esse cara que eu tenho uma amizade pessoal com o João, eu gosto muito de João Ferreira porque ele é um cara muito sincero, um cara correto, um profissional de mão cheia, competente, muito competente, e dá muito orgulho a Arco Verde nessa rádio. Eram esses requerimentos que eu queria fazer na noite de hoje, senhor presidente, senhores vereadores, e queria, nesse momento final de nossa fala, dedicar aí pelo projeto tão importante, que é o projeto dos mototaxistas de Arco Verde. Quero mandar meu abraço aí para o Rafael, para o Natan e para todos que fazem um sindicato dos mototaxistas, a associação que eles hoje representam. E quero mandar um abraço a todos os mototaxistas aí presentes na Câmara e também acompanhando através aqui da internet. Dizer que eu não poderia agir diferente, eu venho acompanhando essa movimentação. Eu recebi no meu escritório por várias vezes Natan, Rafael, e mantendo contato também com a Arcotran, na pessoa de Vladimir, para a gente poder ter um projeto importante aprovado, que ajude a população de Arco Verde, porque é preciso compreender que quando houve o último aumento de mototáxi, a gente tinha aí 70 mil habitantes, hoje nós temos 82 mil habitantes pelo último censo. Então era preciso que houvesse a introdução de novos mototaxistas, e o critério utilizado, como eu já falei aí na Câmara de Vereadores, para mim é o mais justo critério. Não há indicação de vereador, não há indicação de prefeito. Até onde eu tenho conhecimento através do sindicato, dos meninos que estão aí, de alguns representantes do próprio Vladimir, é que foi feito um trabalho a várias mãos. Se procurou atender aqueles mototaxistas mais antigos. E aí tem a relação, como disse o presidente, eu também recebi essa relação, daqueles mototaxistas auxiliares mais antigos. Não é que seja o fato só de ser mototaxista, às vezes algum faz essa atividade clandestinamente ou esporadicamente, não é? O que nem deve nem pode, mas se priorizou aqueles que estão cadastrados na Arcotrans com mais tempo de mototáxi auxiliar. Veja que hoje nós vamos realizar o sonho de muitos desses mototaxistas que tiveram durante, ao longo da vida, 18, 16, 14, 10 anos, 8 anos aí, como mototáxis auxiliares ininterruptamente. Os caras passaram a vida quase toda aí como mototáxi auxiliar, pagando um colete, semanalmente, pelo colete, o que já tirava da sua feira, da sua subsistência a parte desse dinheiro pelo pagamento do colete para poder ser mototaxista auxiliar. Mas com muita firmeza continuaram fazendo o trabalho de mototáxi, que hoje são agraciados por essa escolha das novas vagas dos mototáxis de poder terem os seus coletes definitivos. Eu, como autor da lei do projeto de mototáxi, eu sempre tive muito cuidado de debater isso, independentemente de ser momento de campanha, independentemente de ter tido apoio de mototáxi, não ter tido apoio de mototáxi, mas eu prezo pelo serviço de mototáxi. Como criador desse serviço, eu me preocupo muito. Sempre tenho contato com os pontos de mototáxi, sempre tenho contato com os mototáxis. Procuro zelar o máximo possível desse serviço, porque, vereadores, eu posso assegurar a todos, eu já andei em muitos municípios, em vários estados. Eu não conheço nenhum serviço de mototáxi tão organizado como o de Arco Verde. Mas não é por outra razão. É porque nós cuidamos disso durante todos esses anos em que eu estou na Câmara como vereador, para que não aumente de forma
excessivo o número de mototáxis, para não se criar ponto em qualquer local da cidade, porque você perde o controle. Quando você tem quantidade demais, você perde a qualidade. Então, nós temos hoje os senhores mototaxistas que sobrevivem da profissão, que têm sua atividade aí remunerada, e que é um serviço que vai agora gerar aí 355 agora empregos diretos. Fora bote mais 200 aí auxiliares, que a figura do auxiliar vai continuar, e ela é importante, o mototáxi auxiliar, até para dar um descanso ao titular e a população não ficar desabastecida. Mas algumas coisas eu queria pedir aos mototáxis que estão presentes na noite de hoje aí. Eu queria pedir mais comprometimento com a questão do atendimento à população, aos senhores mototaxistas. Ainda hoje a gente escuta muita gente reclamando de que não tem moto suficiente nos pontos para atender a população. Eu tenho uma menina que trabalha comigo aí no gabinete, Karina, e por vezes ela tem que esperar 40, 50 minutos para que um mototáxi da Imagel possa apanhá-la ali no Petrópolis e poder trazer para os compromissos. E essa reclamação eu escuto em vários pontos da cidade de Arco Verde, porque há uma necessidade realmente da presença do mototáxi no ponto, que cada ponto possa se organizar, que a associação possa ajudar com relação a isso aí, a ter aquela presença do mototáxi lá no ponto, a ter um esforço. Isso é uma concessão pública, os senhores recebem do poder público essa concessão de mototáxi gratuitamente, sem nada pagarem por isso. Pelo menos a lei tem que ser assim, se alguém pagou, pagou indevidamente. Mas esse serviço público é preciso que todos tenham a consciência de que uma população espera por um bom serviço de mototáxi. Houve a questão do reajuste do valor da tarifa aí de 6 para 7 reais aí, 6 e 7 reais. Eu queria pedir a todos os mototáxis para a gente não ter problema, para a gente poder não ter denúncias aí na Arcotrans, todo mundo possa cumprir direitinho os valores, porque outro ponto que a população reclama muito, às vezes, é a cobrança abusiva da tarifa do mototáxi. Então, eu escuto muito sobre o mototáxi, eu converso muito sobre o mototáxi, eu pego o mototáxi. O mototáxi sabe quanto já levaram na minha casa, no escritório, lá num fórum, já fui para fazer audiência de mototáxi, já saí do fórum e peguei um mototáxi. Para mim é um transporte que eu procuro privilegiar. Então eu quero pedir aos senhores mototaxistas, nesse momento em que nós estamos aprovando um projeto em favor dos senhores, mais comprometimento. Eu sei que alguns são comprometidos, mas outros, por vezes, não vai para o ponto, chega fora do horário, o ponto fica sem moto suficiente, aí a população não reclama isso, pede para aumentar o número de mototáxis. Hoje a gente está aumentando o mototáxi de uma maneira justa. Em outros momentos isso foi compartilhado com vereadores, com o prefeito para indicar. E eu, inclusive, na sessão da Câmara, critiquei isso em outra oportunidade aí. Eu acho melhor esse critério justo que está sendo feito aí através da associação e da Arcotrans. Agora, queria pedir também, tem algumas coisas que a gente precisa melhorar, e a associação aí, a Arcotrans, que a gente aprove em seguida uma lei complementar para poder a gente tratar de algumas coisas. Por exemplo, criar um cadastro reserva. Né? Se um mototáxi, Deus o livre, falecer, tiver o colete apreendido por ter se envolvido em crime ou alguma coisa dessa natureza, a gente tem um cadastro reserva para ir contemplando outros pais de família que são mototáxis auxiliares e atendendo a eles de forma justa, transparente e de forma igualitária. Como também criar critérios aí para punir os mototáxis que não agem corretamente durante o exercício da sua atividade, que cobrem valor a mais, que não tenham uma conduta correta para com passageiros, que não tenha aquela conduta respeitosa. Então, é preciso que a gente crie mecanismo para fortalecer o mototáxi. Eu quero pedir a ajuda de vocês para a gente sentar, num momento oportuno, discutir isso, colocar a impossibilidade de venda mercantil, porque vejam só como é injusto. A gente está aprovando agora novas concessões. Aí o cara ganha de graça, quando depois ele vende por 60, 80, 100 mil reais. Quer dizer, isso é muito errado. Se ele ganhou de graça e ele por algum motivo perdeu, isso tem que ser repassado a outra pessoa gratuitamente. Então são essas coisas que eu me preocupo ainda com o mototáxi. Quero me colocar à disposição de todos. Votarei favorável ao projeto. Não tenho nada contra o projeto. Acredito até então na lisura do trabalho que está sendo feito pela associação e por Vladimir. Eu tenho acompanhado isso durante as últimas semanas.
É possível que ocorra um erro de um lado ou um erro de outro. Por isso que nós estamos ouvindo todo mundo. Eu estou ouvindo outras pessoas que também são mototáxis, que não foram contemplados também. Irei ver esses critérios que vão ser discutidos lá junto à Arcotrans. Sei que os nomes estão aí. E eles colocaram muito bem, o próprio Rafael e Natão, olha, os nomes estão aí, investiguem. Se alguém desse aí não for mototáxi por esse tempo de 16, 18, 15, 14 anos, avisem. Agora a gente tem que ser transparente. Hoje eu recebi um telefonema de um amigo, o Rogério, lá da Coab 1, dizendo a mim que falou com algum mototáxi hoje aí durante o dia, e o cara disse que as vagas iam ser indicação dos vereadores. Isso não é verdade. Então ninguém deve estar dizendo isso não é verdade. A indicação está partindo da associação, e está partindo também de um trabalho de acompanhamento aí de informações da Arcotrans. Então a gente tem que ser sincero nisso que a gente está dizendo. E eu acho esse motivo justo, repito mais uma vez, mais do que justo. Então eu quero parabenizar todos os mototaxistas, mesmo de longe, tão longe aí, eu não poderia deixar de participar desse momento com você aí e aprovar esse projeto de lei tão importante, que é para aumentar o número de mototáxis. E caso vocês sintam a necessidade futuramente de ampliar ainda isso mais, a gente se coloca à disposição na Câmara, o prefeito também que vai assumir, Zeca Cavalcante, para a gente ofertar à população um bom serviço. E a gente sabe que a necessidade de mototáxi aumenta a cada dia. A gente já não tem aí o transporte coletivo urbano, os ônibus da cidade estão com essa dificuldade de prestar esse serviço à população. Então que os mototáxis procurem ser corretos, quando transportar uma pessoa de um local para outro, cobrar a taxa justa, R$6, e não se aproveitar a cobrar 7, porque R$7 é do extremo da cidade, é da Coab 1 para a Coab 2, é da Coab 1 para o Maria de Fátima, é do Veraneio para o Maria de Fátima, são locais distantes, vamos ser corretos aí, vamos ser éticos aí, e que não levem problema aí para a Arcotrans, porque, como eu digo, a gente tem que aprovar critérios aí, critérios disciplinares, para poder todo mundo cumprir a lei corretamente e a gente não ter tanta reclamação da população. Que a população reclama muitas vezes de cobranças abusivas. Então os certos começam a pagar pelos errados. Então que todos possam se fiscalizar, ter a consciência aí tranquila, estar de sã consciência aí de prestar um bom serviço à população. Me coloco à disposição de todos, agradeço a atenção de cada um. Estarei aqui na votação do projeto. Eu iria apresentar algumas emendas aí, mas eu teria que discutir com a categoria, por isso que eu não vou apresentar. Até Vladimir mandou aí algumas indicações aí para que fosse apresentado, mas eu prefiro sentar, a gente discutir numa boa, criar esses critérios aí de disciplina dos mototaxistas e fazer um melhor serviço para a população de Arco Verde. Agradeço a atenção de todos, me resguardo aí para a votação do projeto e estaremos aí na próxima sessão presencialmente para a gente votar o orçamento, fazer as emendas impositivas. E eu mando o meu abraço aí para todos os colegas vereadores e para todos que estão aí nos ouvindo da Câmara de Vereadores, presencialmente ou através das redes sociais. Parabenizar o nosso presidente e aí, por fim, Siqueirinha, pela indicação dele como secretário de articulação política ou de governo, não sei se vai permanecer a nomenclatura. Com certeza o prefeito Zeca escolheu uma pessoa que tem essa habilidade, que vai ter um trânsito aí com todos os vereadores, com a bancada de governo, com a bancada de oposição, vai poder nos ouvir, vai poder trabalhar os interesses nossos, que é os interesses do povo, junto ao governo municipal, também pelas escolhas que já foram anunciadas aí. Arco Verde se oxigeniza para a esperança de ter um governo importante como o do prefeito Zeca. Disse isso em algum momento na campanha e vou repetir agora. Eu acho que nós temos um prefeito mais experiente, temos um cara que foi deputado federal e sabe os caminhos de buscar recursos em Brasília para fazer grandes projetos em Arco Verde, e essa é uma oportunidade que Arco Verde tem de dar uma grande alavancada. Primeiro pela composição política, dos vereadores que fazem parte da base política e também do prefeito Zeca, do vice-prefeito Siqueirinha aí alinhado. É um cara que demonstrou uma experiência política enorme aí, do meio para o final do mandato como presidente da Câmara e também como um pré-candidato a vice-prefeito. Estivemos juntos, aderimos à campanha de Zeca, juntamente com tantos outros companheiros, como Everaldo Lira aí, e tantos outros candidatos, principalmente do nosso MDB, através de Júnior Moraes, Bruno, Joel, Carlão, tantos candidatos.
Então, nós temos a esperança do governo de Zeca Cavalcante trazer as grandes mudanças para Arco Verde. E queria finalizar dizendo ao prefeito Zeca e a toda a sua equipe, que já foi anunciada, aproveitem esse momento. Zeca tem a oportunidade de governar Arco Verde agora pela terceira vez. Então, não jogue essa chance fora. Faça uma grande gestão, um grande governo. Tenho certeza absoluta que deve fazer uma gestão ouvindo mais a população, discutindo mais com os vereadores, discutindo com a bancada. Eu faço votos de que o prefeito Zeca nos escute aos vereadores, faça uma conversa política. Política, a gente conversando, a gente tem uma tendência de errar menos, mas a gente tem que compartilhar o que a gente pensa por Arco Verde. Não é só chegar e apresentar como uma fórmula ou uma receita de bolo. Não, eu vou fazer isso. Não, eu estou pensando em fazer isso. O que é que vocês acham? Vamos discutir isso, vamos discutir Arco Verde. Já coloquei essa conversa aí com o nosso vice-prefeito Siqueirinha e secretário. Eu acho que a gente tem que unir a minha experiência, a experiência de vários vereadores aí na Câmara, sentar, fazer um governo que seja um governo importante para Arco Verde, melhorar na geração de emprego e renda, melhorar a questão da saúde, a questão da educação. O conhecimento que nós temos de ter participado de várias gestões, eu e outros vereadores, eu acho que a gente soma muito em um governo. Eu acho que o prefeito Zeca precisa ouvir, a gente precisa estar junto, precisa sentar e precisa discutir muito bem Arco Verde. Então, quero agradecer a todos, parabenizar a Perinha, parabenizar todo mundo aí. Meu abraço mais uma vez a todos os mototaxistas. Contem sempre comigo. O projeto de mototáxi sempre vai ser minha bandeira. Sempre apresentei como meu cartão postal. Fico muito alegre porque o projeto de mototáxi foi mandado para quase todas as cidades da nossa região. Só não conseguiram fazer o mototáxi que nós fazemos em Arco Verde. Mas o projeto nós mandamos, algumas cidades discutiram isso. Mas nós cuidamos tão bem do mototáxi que hoje nós temos um mototáxi modelo para todo o Brasil. Desconheço uma cidade que tem um serviço de mototáxi mais organizado do que Arco Verde. Suas falhas tem, é natural que tenha, mas mais organizado impossível. Então, um abraço a todos e eu vou ficar acompanhando a sessão aqui.